Alegria, do Espírito Meimei, Irma de Castro Rocha, a esposa de Arnaldo, um homem que era materialista, lutador de jiu-jitsu, e um dia caminhando pelas calçadas, esbarra naquele homem diferente, Francisco Cândido Xavier. E ele vai lhe dizer: Arnaldinho, a nossa querida Meimei deseja falar muito com você. E ele fica surpreso porque ninguém, somente ele e Irma de Castro, conheciam esse apelido carinhoso que significa amor puro. E, com reservas, entra naquela casa quando, pela primeira vez, a sua esposa retorna do mundo espiritual para dizer que só existe vida, que a morte não existe. E que seu amor estava mais vivo do que nunca. A partir dali ele se tornaria um grande trabalhador espírita, desencarnou este ano, não é? Recentemente, deixando muita saudade em nossos corações. E Meimei vem psicografando por Chico Xavier muitas mensagens, muitos livros, muitas poesias. E tem uma que me chama muita atenção, que tem um título: Alegria. Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza, e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas, assim, que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente diante dos outros. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Auxilia e abençoa sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho, e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse, a fim de renovar-se diariamente em festa de amor e de luz. Meus queridos amigos, é com esse sentimento de alegria que estamos aqui pela primeira vez no Centro Espírita Paz e Amor, na cidade americana, nesta viagem que era para ser apenas uma palestra no mês espírita de Limeira, e que se transformou numa turnê. Nós vamos falar amanhã em Araras, à noite nós vamos falar em Limeira e no domingo à noite em São Paulo, capital. E poder falar do Evangelho de Jesus, da doutrina dos Espíritos, é uma alegria muito, muito grande. Hoje nós vamos falar então sobre depressão e alegria de viver. Para falar sobre esse tema, meus amigos, nós precisaríamos de pelo menos 8 horas. Como a gente só tem 1 hora e pouquinho, então a gente vai falar de uma dessas palestras que compõem este seminário, né? Que felizmente já está gravado, já está disponível em DVDs, em CDs de áudio, em CDs de MP3. Também vocês assistem pela TV do Conselho Espírita Internacional, a tvcei.com e outras, não é, ferramentas de divulgação. Então vocês hoje nós vamos fazer uma palestra, um módulo desse seminário que contém a primeira, que é aquela introdução falando sobre depressão, falando sobre Jesus, o maior psicólogo do mundo, combatendo as causas psicológicas da depressão. Porque a depressão não é provocada somente pelos espíritos, não. Tem causas, né, condicionamentos psicológicos também, que muitas vezes nós é que estamos promovendo ou agravando o quadro de depressão. Aí depois nós falamos uma palestra sobre depressão e obsessão espiritual. Aí vamos estudar sobre a influência dos espíritos
como tratar, como combater e como prevenir a obsessão espiritual. Depois a gente fala sobre depressão, materialismo, desapego, dificuldades financeiras e a verdadeira riqueza. E eu soube que aqui em Americana ninguém está com esse problema de depressão financeira. Depois a gente fala sobre depressão, autoconhecimento e iluminação interior, para descobrir quais os nossos sonhos de infância nós talvez tenhamos abandonado para atender aos nossos pais, com medo da rejeição, né? Um dos maiores medos da psicologia é a rejeição, agradar a sociedade para ganhar dinheiro, mas estamos frustrados, desmotivados. Quais os talentos que o Pai nos confiou e que nós estamos enterrando? E como encontrar a iluminação interior. Depois nós falamos sobre depressão e mediunidade, porque Kardec, no livro A Gênese, vai falar sobre a vulgarização da mediunidade, dizendo que no final dos tempos, ou seja, no final do ciclo, não é final do mundo, é final de uma era, quando a Terra estivesse passando de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração, a mediunidade ia ficar cada vez mais comum, ou seja, as pessoas estariam mais sensíveis, e por isso talvez hoje nós tenhamos tantos casos de depressão, de síndrome do pânico, de tantos problemas, né, de influência, tantas drogas, também por conta da influência espiritual. Depois nós falamos sobre depressão e alegria do trabalho no bem, que vai ser um dos melhores tratamentos para a depressão. Nada de depressão, mas sim depressa ação, não é? Aí a gente tem outra palestra sobre saúde, doença, tratamentos espirituais. Não é? Por que a gente adoece? Qual o propósito da doença nas nossas vidas? Não é? E a gente tem a palestra, que é a mais nova, que é autoamor, autodeterminismo, libertando-se da depressão. A gente vai então buscar desenvolver esse autoamor. Sim, tem a do auto perdão, felicidade sem culpa, e tem essa do autoamor. E por fim, é a de hoje, que é Jesus e a alegria de viver. Então a gente vai falar de uma das palestras, mas as outras já estão gravadas, já estão à disposição dos senhores também, tá certo? Essa é uma das que eu gosto mais, tá bom? Então a gente vai falar sobre esse tema. E para falar sobre a alegria, a gente trouxe uma mensagem do Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, está no livro Roteiro, também Antologia Mediúnica do Natal. E a gente vai ler então para vocês. Grande injustiça comete quem afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura. Indubitavelmente, sem dúvidas, o sacerdócio muita vez impregnou o horizonte cristão de nuvens sombrias, com certas etiquetas do culto exterior, mas o cristianismo, em sua essência, é a revelação da profunda alegria do céu entre as sombras da terra. A vinda do Mestre é precedida pela visitação dos anjos. Maria, jubilosa, conversa com o mensageiro divino, que a esclarece sobre a chegada do embaixador celestial. Nasce Jesus, na manjedoura humilde, que se deslumbra ao clarão de inesperada estrela. Tratadores rústicos são chamados por emissário espiritual, repentinamente materializado à frente deles, declarando-se portador de notícias de grande alegria para todo o povo. No mesmo instante, vozes cristalinas entoam cânticos na altura, glorificando o Criador e exaltando a paz e a boa vontade entre os homens. Vocês encontram no YouTube, é um grupo chamado Celtic Woman, e elas vão estar cantando e interpretando, né? Jesus, a Alegria dos Homens, de Johann Sebastian Bach. Celtic Woman. Porque a música também é mensagem de alegria, não é?
Mas enquanto elas cantam, a gente vai lendo as mensagens de Emmanuel, que ainda não acabou. Começa a reinar o contentamento e a esperança. Mais tarde, o mestre inicia o seu apostolado numa festa nupcial, assinalando os júbilos da família. Como que percebendo limitação e estreiteza em qualquer templo de pedra para a sua palavra no mundo, o Senhor principia as suas pregações à beira do lago, em pleno santuário da natureza. Flores e pássaros, luz e perfume, do livro Roteiro, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, da editora da Federação Espírita Brasileira. Bom, pessoal, e o que vocês acham agora? A alegria é virtude ou defeito? Hã? Eu estou falando com os encarnados. Eu só escutei desencarnado. Virtude, não é? Depois da mensagem dessa, vocês têm dúvidas ainda? Pois é, cheguei aqui no Paz e Amor, os trabalhadores tão alegres, tão espirituosos, todos me trataram tão bem, não é? Então a gente agradece todo o carinho da Marlene, Janaína, do Horácio, não é? Do Donizete, do Celso, está lá também nos ajudando, enfim, todos os demais que estão aqui colaborando com a realização desse evento. Pessoal, então é uma virtude, só que na Idade Média, vocês lembram que houve momentos em que sorrir era considerado demoníaco? Alguém aqui assistiu o filme O Nome da Rosa, ou leu o livro, não é? Então vejam como a gente não interpretou muito bem. Porque o que significa evangelho? Boa nova, boa notícia. Jesus desce dos páramos celestes para nos trazer a boa notícia. A gente recebeu a boa notícia, leu, mas acho que a gente não entendeu, não. E continuamos tristes, sisudos, não é? Quando ele vem nos anunciar, não é? Quando o próprio Jesus transforma a água em vinho nas bodas de Caná, quando perguntam se os seus discípulos não iriam jejuar, ele fala que, não é, como eles poderiam jejuar se estavam diante do noivo em plena festa de casamento? Compara a sua estadia aqui na terra a uma festa de casamento, mas que mais tarde eles jejuariam.
E quem sabe o que significa a palavra bem-aventurados do Sermão do Monte? É só ler aqui, pessoal. Tá aqui. Felizes, não é? Mas quantos anos eu passei sem saber disso? Sem saber. Quem aqui já sabia? Levante o braço. 3 almas só se salvaram. Vejam, né? Colocam palavras difíceis que a gente não sabe o que é. E Jesus então veio falar de felicidade. Felizes os pobres de espírito, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, os que sofrem, porque serão consolados. Jesus vai falar de felicidade. Felizes os misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Vai falar de alegria, de felicidade, de recompensa, de galardão, da parábola, não é, do filho pródigo. Tantas coisas belas, e a gente não entendeu. A gente ficou só na parte da condenação, da tristeza, que é um atavismo da Idade Média ainda, né? Então vamos mudar, porque a própria medicina diz que tristeza adoece. Tristeza adoece, né? Está comprovado já em algumas doenças. E o que é que o Livro dos Espíritos nos diz sobre esse assunto? Questão 719. Merece censura o homem por procurar o seu bem-estar? Ou seja, a gente pode procurar o nosso bem-estar? Resposta dos Espíritos. É natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa dos outros, e não venha diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Como assim, Nazareno? Não entendi esse finalzinho, não. Pessoal, aquele bem-estar exagerado também não é bom. Porque o que é que cearense gosta? Rapadura, não é? Farinha, carne de sol, castanha de caju, água de coco, e o mais importante o que é? Rede. Se deixar o cearense lá, deitado na rede, comendo só essas coisas gostosas, o que é que vai, ele vai crescer espiritualmente? O que é que vai crescer? A barriga, né? E a preguiça. Então esse bem-estar aqui, não é, prejudica o nosso desenvolvimento físico ou moral, que a gente, né, não está desenvolvendo a força de vontade, a determinação, a garra, não é? E esse bem-estar exagerado não é bom, não é? E o Evangelho segundo o Espiritismo, Nazareno? Bom, lá no capítulo 17, item 10, tem uma mensagem chamada O Homem no Mundo. E olha o que é que está escrito lá. O que os Espíritos nos ordenam. Sede, está no imperativo, é o mesmo que sejam alegres, felizes, mas seja a vossa alegria, a que provém da consciência reta, seja a vossa felicidade, a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Olha que coisa curiosa. Os Espíritos vindo para a gente ser alegre, ser feliz. E para que nós estamos aqui na Terra? Vocês sabem? Para sofrer? Para que é? Para evoluir? O que mais? Hã? Um de cada vez. Para evoluir? Amar, ser feliz o quanto possível, não é? Porque no mundo de expiação e provas não dá para encontrar felicidade absoluta. O que mais? Melhorar espiritualmente. Bom, eu estava participando do estudo Evangelho em grupo, em Fortaleza, um estudo pequenininho, né? Assim, pequenos grupos, são muitos grupos, mas pequenos. Passe, água magnetizado, apoio da reunião mediúnica de desobsessão. A pessoa é acolhida na Casa Espírita, lá no Ceará, em muitos outros estados também, não é, nesse tipo de atividade, que é o estudo do Evangelho, é como se fosse o Evangelho lá dentro da Casa Espírita. E lá a gente fica conversando, né? E o monitor me perguntou: Nazareno, você sabe para que está aqui na Terra? Eu que já tinha lido os livros de Kardec, nem enchi o peito, vaidoso. Aí disse: olha, nós estamos aqui para nos autoaperfeiçoarmos. Nós estamos aqui em missão. Nós estamos aqui sofrendo porque aqui ainda é um mundo de provas e expiações, mas que em breve passará para o mundo de regeneração. Nós estamos aqui resgatando débitos do passado, porque no passado nós não nos comportamos como deveríamos, não é? E falei achando que estava arrasando, né? Ele disse: meu filho, não é nada disso. Eu disse: mas como? Isso tudo que eu falei está nos livros espíritas. Olha, tudo que você falou está correto, mas tudo isso é necessário porque nós não cumprimos o objetivo principal da nossa existência. E qual é? Aí ele me perguntou: quem foi a maior autoridade espiritual a pisar no solo da terra?
Jesus. E qual o mandamento que Ele nos deixou, que contém toda a lei, todas as escrituras, todos os profetas, estão contidos nesse único mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo e amar a si mesmo. Então nós estamos aqui, meu filho, para aprendermos a amar. Nós só estamos sofrendo porque não aprendemos a amar ainda. Nós só estamos resgatando débitos do passado porque no passado nós não amamos como deveríamos ter amado. E só amando vamos evoluir, porque já temos muito conhecimento intelectual, mas ainda trazemos pouco desenvolvimento moral. Então veja que coisa curiosa, não é? Essa lição do amor que a gente precisa desenvolver. Mas o que é que o Livro dos Espíritos nos ensina? 558, Kardec faz a pergunta, e na pergunta já começa a responder, os Espíritos complementam. A missão dos Espíritos é se auto-aperfeiçoarem, concorrendo para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, do qual são ministros. Nós já somos, em menor grau, mas vamos chegar à condição de ministros de Deus. E a tristeza? O que é a tristeza, pessoal? Bom, a tristeza é insatisfação, é inadaptação, é não saber lidar com as perdas, não é? Com as crenças, é fruto de crenças, é fruto do perfeccionismo, da frustração, falta de aceitação, falta de motivação, falta de esperança, falta de paciência, compulsão de controlar os outros, né? A gente sofre por causa disso. E tudo isso se repete em nossa mente, né? Se fixa num processo hipnótico obsessivo. Então, a compulsão de controlar os outros, olha, a mulher casa com o rapaz, não, esse acaba todo atrapalhado, não, eu vou botar ele nos eixos. Vou botar ele, né, na linha. E ela casa com ele, o que acontece? Ele não muda. Por mais que ela tente, ele não muda. O homem, ao contrário, casa com a moça, torcendo que ela nunca mude. E o que acontece? Elas mudam. É uma coisa horrorosa, ninguém fica satisfeito, né? Então vejam como é complicado. A gente sofre querendo controlar os outros. A gente não consegue. Quando muito a gente se melhora um pouquinho, né? Mas a gente não consegue transformar os outros, né? Então a gente acaba ficando triste. Tudo isso aí é feito do medo, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, do apego, da culpa, da ignorância. E lá no livro A Gênese, capítulo 3, item 10, diz que existe uma causa para quase todas as nossas imperfeições. Quem sabe qual é essa causa? O livro A Gênese, de um tal de Allan Kardec, eu não sei se vocês já ouviram falar. Orgulho é filho dele. É filho dele também. A culpa também é filha dele também. Vaidade também é filha dele. Mas não vai escapar uma aqui que conhece o tal de Allan Kardec? Hã? Quem falou? Fique de pé, por favor. Olha, vamos bater palma para essa moça. Foi a primeira vez, já fez a palestra, acho que umas 50 vezes. Primeira vez que alguém levantou e deu a resposta correta. Lá no livro A Gênese, no capítulo 3, item 10, Allan Kardec, é um livro de teses, ele fala na introdução, que a principal causa das nossas imperfeições é o instinto de conservação, o instinto de autopreservação da espécie. Ele não vai se debruçar sobre esse assunto, não é? Destrinchá-lo. A Gênese é de 1868, ele retorna ao mundo espiritual em 69. Mas o Espírito Samuel Lucas diz: Nazareno, quais são os instintos de conservação? Bom, nós temos a fome, a sede, nós temos o sono, nós temos o sexo, o instinto maternal, o instinto da agressividade, alguns instintos, mas temos um instinto muito preponderante que é o medo. O medo vai ser causa de muitas nossas imperfeições. Querem ver? O que é a avareza? O egoísmo. Não é o medo da gente passar necessidade, passar, não é, por frio, por fome, pelas intempéries. Então a gente aprende a acumular bens, tesouros, riquezas. O medo da rejeição dos nossos pais. A gente tem muito medo de não ser aceito. A gente quer muito receber os aplausos da sociedade, da família. Então a gente quer ganhar dinheiro, porque é isso que eles valorizam normalmente. E a gente vai desenvolver a cobiça, a ganância, o materialismo.
O orgulho, não é? O medo, a gente não pode, ninguém pode falar mal da gente, ninguém pode criticar. Aí o medo das críticas, aí a gente quer ser o dono da verdade. O ciúme é amor? Ciúme é problema de autoestima e a pessoa tem medo de perder aquela joinha que arrumou. Não sabe ela que ela é a obsessora que já estava programada no mundo espiritual para obsediar aquele coitado, não é? O que é inveja, pessoal? Aquelas mulheres lindas, aquelas atrizes, aquelas top models, não é? De cabelos encantadores, olhos, não é? Claros, sorriso contagiante, corpos esculturais. Elas são belas, são jovens, são ricas, não é? São talentosas. Todo mundo quer um autógrafo daquelas mulheres, não é? Elas são uma ameaça para a nossa autoestima, porque elas fazem a gente achar que a gente é baixinho, que a gente é feinho, que a gente, né? Tem pouco cabelo e tal. Então a gente começa a desenvolver a inveja. E aí, como a gente está se roendo por dentro da inveja, a gente começa a combater com a maledicência. Olha aí, outro fruto indireto, né, do medo. Ama fulana, o marido está botando chifre nela, não é? Está usando drogas. A Divaldo tem esse defeito, tem aquilo, porque fazendo-os diminuir, aparentemente a gente cresce. E elas ainda têm uma coisa que termina de arrasar com a gente. Elas ainda são o quê? Terrivelmente magras. É concorrência desleal, não é? É concorrência desleal. Então a gente fica, não é, numa situação delicada. Aí veja, o ciúme, o medo, a covardia, a omissão, a conivência com o mal. Está aí o Código Penal Brasileiro, a sua reforma está lá. A legalização do aborto até a 12ª semana de gestação. O Conselho Federal de Medicina se pronunciou a favor, inclusive. E nós, como é que estamos? De braços cruzados. Porque a gente tem medo, né, de, sei lá o que é que vão pensar de mim. É omissão, é conivência com o mal, tudo é fruto do medo. Kardec pergunta na questão 932, mas por que tão comumente no mundo os maus é que predominam? E os espíritos respondem, pela fraqueza dos bons. Os bons são tímidos, medrosos, covardes. Os maus, ao contrário, são audaciosos, intrigantes, mas quando os bons quiserem, eles preponderarão. Nazareno, mas eu venho aqui para o centro espírita, eu assisto a palestra, eu tomo passe, eu não faço mal a ninguém, tá bom? Basta isso? 642. Bastará o homem não praticar o mal para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura? E os espíritos respondem que não, que deverá fazer o bem no limite de suas forças, porque responderá também por todo o mal que haja surgido da sua omissão no bem. Ou seja, se a gente podia, não é, evitar a legalização do aborto no Brasil e impedir, né, que esse número de abortos triplicassem, e a gente não fez nada, nós seremos chamados, no mundo espiritual, de abortistas também. Seremos corresponsáveis. Que a gente não fez nada. Vamos ajudar o Movimento Brasil Sem Aborto, as frentes parlamentares de defesa da vida, todas as que têm, qualquer que seja, mas vamos fazer algo. Jesus nunca foi omisso. E está lá no livro Nosso Lar. Quando está sendo anunciada a Segunda Grande Guerra Mundial, os espíritos dizem, André, agora nós vamos estudar sobre o medo, sobre o terror. E um dia a humanidade vai saber a importância de estudar essa matéria. Então, como o medo tem nos prejudicado? A covardia, a crueldade, muitos, tem mais coisa ainda, que é consequência do medo. Nazareno, já estou com síndrome do pânico, de tanto você falar sobre o medo. Qual o melhor remédio contra o medo, pessoal, para a gente avançar? A coragem é a ausência do medo, ou ter pouco medo, ou medo controlado. A fé é a mãe de muitas virtudes. E fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, com a fé robusta, a gente vai ser menos egoísta, menos ciumento, menos ansioso, menos orgulhoso, menos omisso, menos invejoso, menos maledicente. Tudo de bom. Nazareno, eu compreendi perfeitamente. O problema é que minha fé é menor ainda do que um grão de mostarda. Como é que a gente faz para fortalecer a fé, pessoal? Qual a melhor maneira de fortalecer a fé?
Orar ajuda, mas não é a melhor maneira. Meditar ajuda, mas não é a melhor maneira. Alguém falou a resposta. É pelo conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é o conhecimento das leis que regem o universo. Quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, por que nós estamos com depressão. E o autoconhecimento, que aí nos fala a questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Santo Agostinho fala que é o meio prático mais eficaz de o homem melhorar-se nesta vida e de resistir aos maus arrastamentos. Então vejam que o conhecimento é fundamental. Então o estudo na casa espírita, meus amigos, esse patrimônio gigantesco que é colocado em nossas mãos e que a gente sequer se dá conta. E a gente tem o dever de estudar até para nos tornar o pior inimigo da doutrina espírita. Vocês sabiam disso? Kardec vai dizer que os maiores inimigos da doutrina espírita não estão fora dela, não. Porque os seus inimigos, seus detratores, já se apresentam como são. Mas os maiores inimigos estão dentro do próprio movimento. São aqueles companheiros inábeis e desastrados. Ou seja, aquele povo que não estuda. Que acabam, não é, deturpando a doutrina e desmoralizando-a diante da sociedade. Então nós temos o dever de estudar. Perguntaram a Chico: Chico, qual o melhor tratamento para a obsessão espiritual? Ele disse: o primeiro e o mais importante é o estudo das obras de Allan Kardec. Então a gente está aí, né, com várias iniciativas de estudo, todas elas, né, baseadas nas obras de Kardec e outras obras, né, seguras, são válidas. A Federação Espírita Brasileira, 30 anos da campanha do lançamento nacional do estudo sistematizado da doutrina espírita. Vamos estudar. Quem não está estudando, vamos estudar, porque é muito importante para a gente fortalecer a fé e começar a combater essas nossas imperfeições. Até a ansiedade, eu esqueci de falar, que é importante. Quem aqui já teve gastrite, esofagite ou uma dessas ites aí da vida? E o que é ansiedade? Não é o medo do futuro? Que muitas vezes nem acontece. E o que é que Jesus vem nos falando? Há 2000 anos Jesus já nos falava: não se vendem 2 passarinhos por um asse, pois eu vos digo em verdade que nenhum deles cai por terra sem a permissão do nosso Pai que está no céu. Não temais, pois, porque valeis mais do que muitos pássaros, ó homens de pouca fé. Até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. No meu caso, da Marlene também, não é? Está até mais fácil de contar, né? Está pouquinho. Mas veja, existe uma programação, está lá no Livro dos Espíritos, questões 258 seguintes. Existe um certo determinismo. Deus sendo perfeito, soberanamente justo e bom, a gente só passa por aquilo que vai ser útil, vai ser bom para nós, espiritualmente falando. Então não temos que temer nada, porque tudo que nos acontece, dizia o Chico, que até o mal, na verdade, é o bem que a gente não reconhece a princípio. Então hoje a gente vai ver com essa nossa abordagem, que tudo que aparentemente era ruim, o Espiritismo vai trazer um outro lado, mostrando que é bom, e por isso a gente vai ter mais alegria de viver. Alegria é satisfação, é contentamento, é adaptação, é diferente da euforia. E a insatisfação, ela é útil ao progresso, diz Joana de Anjos. Por quê? Porque a gente ficasse completamente adaptados, ficaríamos acomodados, né? Levaria acomodação. Dá para ter alegria 100% do tempo? Ainda não, no mundo de expiação e provas, não. Teremos problemas que a gente vai passar a chamar hoje de desafios, não é? Para crescermos. E vamos ter sempre, mas sofrer é opcional. E hoje a gente tem muito mais motivos para alegria, vejam. Antes nós tínhamos tantas guerras, hoje nós temos tanta civilização. Antes secas, hoje temos irrigação e outras soluções. Frio, agora o fogo, a calefação. Antes animais ferozes, agora animais domésticos. Antes a escuridão, agora energia, luz. Antes tantas doenças, hoje tantos tratamentos. Antes tantas dores, agora anestesia, os analgésicos, né? Antes tantas saudades, hoje tantos meios de comunicação. Antes tanta solidão e agora tantos amigos para nos auxiliar, né?
no sufoco aqui do Data Show. Antes, escravidão, né? Ainda existe, mas é muito pouco. Agora, tanta liberdade. Antes, tanta tristeza, agora nós temos tanta arte. Tivemos aqui a apresentação dos excelentes grupos musicais, né? Poesia, teatro, agora até cinema espírita. Né? Antes, tanta ignorância, agora tanta ciência, tanto conhecimento. Antes a gente tinha tanta saudade de Jesus e nós já temos agora o Consolador prometido por Ele há mais de 2000 anos. E antes a gente acreditava, né, que a felicidade estava em realizar os desejos, só que os desejos têm consequências. No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem, capítulo 5, 24, chamada A Desgraça Real, de um espírito chamado Delphine de Girardin. Vocês me perdoem o francês, porque é lá do Ceará, né? E aí a gente achava que o quê? Nazareno, a minha felicidade é comer, não é? Aliás, falaram que depois da palestra a gente vai comer uma pizza, né? Que é uma delícia e tal, mas olha, tem um defeito horroroso, engorda, né? Engorda, gera colesterol alto, aquela coisa toda. Eu gosto de descansar, queria facilidade, isso nos enfraquece, nos atrofia. E o que é que o livro Nosso Lar vai nos narrar? O filme é belíssimo, mas ele não podia retratar tantas e tantas informações que tem no livro. O livro é livro de doutrina, precisamos estudar o livro Nosso Lar. Lá, a mãe de Lísias, Dona Laura, reúne-se com a família, e André pode assistir, um momento em que eles estão diante de um aparelho, e o seu marido, que já está encarnado na Terra com 3 anos de idade, uma criança, durante o sono, ele se desdobra e conversa com seus familiares. Eles trocam ali aquela saudade, aquelas impressões, e no finalzinho Lísias pergunta: papai, o que é que o senhor gostaria que nós fizéssemos pelo senhor daqui de nosso lar? E ele vai dizer: meus filhos, peçam a Deus para que eu jamais tenha facilidades aqui na terra. Olha como é que os espíritos superiores são, não? E a gente querendo o quê? Moleza. Vejam como o Espiritismo começa a mostrar que as dificuldades aqui, na verdade, são para o nosso autoaperfeiçoamento, para o nosso crescimento espiritual. Está lá também no livro Libertação, Matilde, quando ela liberta Gregório, ela vai reencarnar como mãe de Margarida, que era obsediada, que estava com os ovoides, tá? Na série de André Luiz. E ela vai dizer: Margarida, eu vou reencarnar como sua filha, mas por favor não me enche de mimos, não me trate como uma boneca, para que isso não me comprometa a reencarnação. Então vejam como é que os espíritos superiores são. Eles pedem para vir, não é, com defeitos físicos, com alguma limitação, para que mantenham-nos no caminho correto. A gente quer que os espíritos façam tudo, não é? E aí a gente não ia ter nenhum mérito. Pessoal, a gente está aqui para aprender a andar com as próprias pernas. Se fosse carregado no colo, a gente não aprenderia. A gente não quer estudar, só que envelhece, emborrece, e diz que aparece um tal de alemão depois, um tal de Alzheimer atrás da gente, né? Então é melhor estudar. Nazareno, riqueza. Não, olha, se eu ganhasse na Mega Sena, Nazareno, me perdoe, mas essa aí eu ia ser feliz. Já tem pesquisa demonstrando que pessoas que ganham na loteria, depois de alguns meses, estão tão felizes ou infelizes quanto antes. Não traz felicidade. E o que é pior, não é? Sabemos que é uma bênção a riqueza, ela é fruto do trabalho honesto, mas ela também ela exagera o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Ela é uma prova muito difícil. Então a gente tem que tomar cuidado. Vai ficar com medo de sequestro. Podemos estragar os nossos filhos, como estamos fazendo atualmente. E quando desencarnarmos, vamos deixar herança e a família vai se destruir, disputando aqueles bens, e a gente vai ficar lá, né, no mundo espiritual, às vezes ainda perturbado com isso. Então, riqueza não traz felicidade. Há um concurso público, né, um emprego público, a gente se acomoda, vai trabalhar numa coisa que não tem vocação, vai ficar lá, né, muitas vezes frustrado. Nazareno, eu gosto de seduzir, eu queria ser o Dom Juan, o Casanova. E aí, ao invés de encontrar a alma gêmea, que a gente encontra? Algemas, né? Que nos prende, obsessão de encarnados mesmo. As lesões afetivas, que são muito graves, como nos fala Emmanuel.
A Nazarena gosta de me apaixonar. Quando eu fico apaixonado, eu fico feliz. E já está comprovado cientificamente que a paixão é uma descarga de dopamina no sistema nervoso. É uma droga que vicia, inclusive. Pode ficar alguns meses, não é? Mas ela passa, vai passar. A gente não se apaixona pela pessoa, mas por uma imagem que a gente idealiza dela. E depois que vai conviver, como é diz lá no Ceará, depois come 1 quilo de sal com um caboclo. Aí vê que é tudo igual, só muda o CPF. Não era melhor ter ficado lá com o nosso maridinho, com a nossa esposinha, não é? Porque às vezes a gente está, não é, só se iludindo mesmo. Então a gente vai se desiludir, porque a paixão é ilusão. E muitas vezes a gente vai se desiludir e sofrer. Ah, Nazaré, mas aquela lá, aposentar, quando eu me aposentar, eu vou ser feliz. Olha, toda semana eu vou lá no INSS contar meu tempo de serviço. E o que acontece quando a pessoa aposenta? Depressão. É uma das maiores causas de depressão, é a inatividade. E a pessoa ainda vira jaquetu. Você sabe o que é jaquetu? Já que tu está aí à toa aí, vai lá pegar as crianças ali na escola. Já que tu está sem fazer nada, vai ali na padaria. Vira jaquetu. Então, não traz felicidade. Quais são, Nazareno, os remédios para a alegria? Bom, nós vamos... A sigla é AG. Amorosidade, gratidão e espiritismo. Porque o amor, como nós vimos aqui, que é o nosso objetivo, a gratidão, né, agradecer por todas as bênçãos que nós recebemos, por todo o mal que deixa de nos acontecer, que a gente às vezes nem sabe, e pelo mal que nos acontece também, porque tudo é para o nosso bem. E o espiritismo que vai nos dar esses olhos de ver, esses ouvidos de ouvir. Então, o que mudou com a doutrina espírita, Nazareno? Não é? E antes daquelas doutrinas dogmáticas, daquelas filosofias, não é? O que o Espiritismo transformou? Olha, antes era um Deus vingativo, um Deus que castigava. Agora é um Deus Pai, um Deus que ama. Antes da doutrina do pecado original, agora nós sabemos que a cada um segundo suas obras. Antes daquela cultura da culpa, agora nós usamos a palavra responsabilidade. Antes a doutrina das penas eternas, do inferno eterno, não. Nós sabemos que existem consequências justas e que nós construímos o futuro e que o amor, a caridade, cobre a multidão de pecados. Antes trabalho era castigo, agora é bênção. Antes tínhamos que fazer sacrifícios e agora sabemos, como Jesus nos ensinava, que misericórdia quero e não sacrifícios. Antes a gente fazia promessas e negociatas com os deuses e agora a gente sabe que existe uma lei de amor, de justiça e de caridade que depende da necessidade, do merecimento de cada um, não é? E não dessas negociatas. Antes a gente tinha que viver no ascetismo, na clausura, no mosteiro, no clube das montanhas, na meditação, né? Cobertos de cinzas, como ainda hoje existe. E o que os Espíritos vêm nos dizer? Vivei como vivem os homens do vosso tempo. Olha que maravilha. Celibato era obrigatório. No Espiritismo, a sexualidade, sim, pode namorar. Com responsabilidade, né? Antes os médiuns eram chamados de bruxos, de loucos, de endemoniados. Agora somos trabalhadores. Aquela hierarquia cega, agora a fraternidade, não é? A obediência, agora não, liberdade. A gente vai obedecer, mas sim, não é? Com conhecimento de causa. Antes aqueles jejuns, agora a temperança. Antes restrições alimentares, não podia comer carne disso, comer carne daquilo, aquilo outro, não é? Não podia comer nem ovo, algumas. E o que o Espiritismo vem propor? Que a alimentação deve ser conforme a Constituição, como está lá em O Livro dos Espíritos. Antes tinha que passar por batismo, senão iria para o limbo, não é? A igreja até já mudou isso. Tinha que passar por iniciações místicas para poder, não é, encontrar a iluminação. Não, aqui nós sabemos que basta a transformação moral. Antes alguém tinha que se confessar os nossos pecados, senão a gente não era perdoado. Aqui não, a gente sabe que a lei de Deus está na nossa consciência, a questão 621. Antes aquele karma inexorável, agora sabemos que é lei de causa e efeito. E que porque muito amou, seus pecados foram perdoados, nos ensina Jesus. Não é? Antes a gente tinha medo dos demônios, inveja dos anjos, agora não, sabemos que nada mais são do que os homens que já viveram aqui na terra, em outros planos. Antes era proibido questionar, agora é o livre pensamento. Havia livros proibidos, agora nós temos total liberdade, apesar que tem muita, né, literatura espírita por aí, não é que não é espírita direito, né? Mas
A gente pode ler, sim, mas desde que a gente conheça Kardec, que a gente estude em grupo, como o próprio codificador nos propõe o estudo continuado da doutrina espírita. Roupas proibidas, agora não, a vestimenta conforme a ocasião. E essa é a parte que vocês mais gostam, né? O dízimo era obrigatório, agora é sempre voluntário. Antes a morte separava a mãe dos filhos, agora não, estamos sempre juntos, o amor nunca morre. Antes havia mistérios ocultos, agora não. Temos respostas lógicas e racionais. As mitologias do passado, agora vemos que são alegorias, são símbolos que podem ter um fundo de verdade. Antes havia segredos reservados aos iniciados. Agora o Espírito Verdade vai dizer: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então ele pede para a gente estudar, né? Antes aquela disciplina rigorosa, agora não, a disciplina dos bons hábitos. Antes aquela frase: a quem muito foi dado, muito será cobrado. E eu, quando eu escutava isso e lembrava de todos os livros espíritas que eu já tinha lido, eu dizia: vixe, eu estou lascado, porque eu não estou fazendo nem 1% do que os bons espíritos recomendam. E aquilo me intrigava. Então a gente tem que compreender quem disse essa frase. Então a gente tem que fazer como no direito, a gente tem que ver quem disse, para quem, em que contexto, se está de acordo, né, com o ordenamento jurídico, se está de acordo com a Constituição, o que é que a doutrina falou, a jurisprudência, para poder interpretar. É assim que a gente faz no direito, né? Além de usar outras ferramentas. Então, para quem Jesus falou aquela frase? Muito provavelmente para os doutores da lei. Porque para os pecadores ele era sempre gentil, generoso, nunca chamou a atenção dos pecadores. Com os doutores da lei, ele é sempre enérgico. Então é muito provável que ele disse: olha, vocês aí, aqui muito foi dado, muito será cobrado, ou muito será pedido, como traduz Carlos Torres Pastorino. Então a gente vai ver que são dois discursos completamente distintos. E Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, é que vai dar a melhor interpretação dessa frase, dizendo: aos espíritas, a quem muito foi dado, muito será pedido, mas será muito dado também se souberem bem aproveitar. Você já tinha escutado essa frase? Por inteiro assim? Alguém já escutou? Pois é assim que está lá, e a gente não lê desse jeito. Olha como nós estamos condicionados para a condenação. Kardec falou dessa maneira, que a gente vai receber muito, como Jesus falou, que receberemos em cêntuplo no mundo espiritual, tudo aquilo que renunciarmos na terra por amor a Ele. Então, é porque a gente está com um condicionamento, né? Antes havia privilégios, aqui não, agora sabemos que é a meritocracia. Salvação gratuita não, a cada um segundo suas obras. Antes a gente lia em Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo, é verdade, mas a gente sabe que já dá para ter felicidades aqui, agora, e cada vez mais, porque ela se prende ao estado da perfeição. Então, sem a doutrina e com a doutrina, o medo a gente viu agora, né? Agora vamos com a fé, vamos ter a coragem, promovendo a transformação moral. Feiura é uma coisa boa? É, pessoal. Olha, Emmanuel vai dizer que a feiura é proteção espiritual. Você já viram os missionários de Jesus? Madre Teresa de Calcutá era bela? Irmã Dulce da Bahia era bonita? Chico Xavier? Também não, né? Francisco de Assis, que era feinho de doer. Então, os espíritos superiores, porque eles não são ainda espíritos puros, eles podem falhar. Então eles pedem para vir feinhos, né? Ou com algum probleminha, alguma coisa, não é? Para que não se, porque são tão carismáticos, né? Que poderiam, não é? Se desviar de sua rota, de sua missão. Então já sabe, quem está feinho, quem nasceu no Ceará, baixinho, com essa cabeça, está ajoiado, não tem problema. E aquela mulher linda, aquelas atrizes, a gente vai rezar: ó Senhor, tem pena dessa alma, ajuda essa, né, criatura. Então vejam como o Espiritismo muda tudo, né? Vai nos trazer muito mais alegria. O que era antes era ruim, se torna doce, se torna suave, né? A pobreza, proteção espiritual também. Olha, porque a riqueza a gente já viu que é uma prova muito mais difícil, porque ela exacerba o nosso orgulho, o nosso egoísmo. A dor é uma mestra amiga, né, que serve para nos alertar, é uma coisa errada. E a doença, Nazarena doença, a doença, André Luiz vai nos dizer no livro Entre a Terra e o Céu, que ela funciona como um dreno purificador. Vai dizer que a reencarnação no corpo físico é como um carvão milagroso.
Ou seja, como um filtro, como uma esponja, absorvendo as imperfeições que se encontram no nosso perispírito, no nosso corpo espiritual. Então a doença, na verdade, é uma bênção para nós também. Muitas vezes já é o nosso próprio tratamento. Vamos ter cura? Vamos. Aqui na Igreja Católica, nos evangélicos, em toda parte. Mas muitos não vão ficar curados. Por quê? Porque a doença já é a própria cura da pessoa. Então, olha como a gente não compreende. Depressão, quantas vezes não é saudade do mundo espiritual? Estamos aqui nesse mundo aqui também, além de muitas outras causas, não é? Desemprego aqui, tem trabalho voluntário para esse pessoal todo aqui, Marlene? Está sobrando trabalho voluntário, o pessoal desempregado aqui está. Olha, se começar a trabalhar, eu juro para vocês, pessoal, é uma coisa impressionante. Todo mundo que eu pedi ajuda para vir trabalhar comigo, como trabalho voluntário, no instante arrumou um emprego. Porque os obsessores dão um jeito de arrumar um emprego para o cara sair do trabalho voluntário. É uma coisa. Pode prestar atenção, quem estiver desempregado, comece a fazer trabalho voluntário. Solidão aqui, solidariedade. O sofrimento a gente sabe que é um aprendizado, serve para nos despertar, né? E o que muda também? A ansiedade, a gente já viu, mudou. Vamos correr um pouquinho por causa do tempo. Competição, filho difícil. Filho difícil é corra boa? Segundo o Espiritismo, é corra boa. Dona Laura vai dizer a André Luiz no livro Nosso Lar, que quando lhe são confiadas crianças para ela cuidar, seu bônus hora é contado em dobro. Sabiam disso? Então, cuidar de crianças, bônus hora, dobro. E se a criança for difícil? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9. Da ingratidão dos filhos para os pais. Santo Agostinho vai dizer que a missão de cuidar de crianças difíceis não é tão complicada quanto parece. E Deus recompensará grande e enormemente aqueles pais que cuidarem dessas crianças. Olha. Então aquele menino que falta arrancar o resto do cabelo da gente, Deus vai dar uma grande recompensa para nós. É aquela ovelha desgarrada que Jesus diz que quando a recupera, traz nos ombros, está mais feliz por aquela do que pelas outras 99 que deixou no monte. Então, vejam como o Espiritismo começa a mudar tudo aquilo que a gente achava, né? Problemas viram desafios, provas viram oportunidades. A gente reclama das provas e o Espírito São Miguel Nazareno, quantos espíritos aqui implorando uma oportunidade de reencarnar para serem provadas, para poderem ser aprovados e continuarem no mundo de regeneração que a Terra está se transformando. E a gente reclamando das provas. Transtornos sexuais, no Espiritismo tem explicação, tem acolhimento. Sexo pode, não é pecado, com amor e com responsabilidade. A gente, sem a doutrina, antigamente a gente, quando desencarnava, virava assombração, não é? Nosso pai e nossa mãe apareciam, virava assombração, agora não. Sabemos que são gente como nós. O sofrimento alheio a gente vai ter compreensão e solidariedade, mas devemos fazer caridade sem salvacionismo, não é? A gente não está aqui para salvar os outros. Qual é a nossa missão aqui na Terra? Nos autoaperfeiçoarmos. Vamos ajudar, colaborar, não é? Orientar, mas cada um tem seu tempo, tem seu momento. Então a gente não vai ficar sofrendo pelos outros, não. Ninguém está fora das mãos de Deus, não é? Desespero, agora é esperança. Suicídio, inferno eterno? Não, agora para a gente é um aprendizado intensivo o suicídio. O sofrimento é sempre variável, mas nunca eterno. E ninguém está fora das mãos de Deus. E dizem que Maria de Nazaré é esse anjo, não é, que tem comandado o atendimento aos nossos irmãos que desencarnam pelas portas do suicídio. Quantos encarnam sem consciência, não é? Por uma depressão grave, não é? Pelo problema das drogas, sem conhecimento nenhum do mundo espiritual. Então a gente pode e deve ajudá-los, na casa espírita também, e serão sim todos auxiliados. Culpa, remorso, agora auto-perdão, antes a ilusão da matéria, agora a realidade espiritual. A velhice antes, que era uma coisa horrível, no Espiritismo é realmente a melhor idade. Por quê? Porque a gente não viu qual é o maior problema da gente, a maior causa das imperfeições?
Já esqueceram? O instinto de conservação. Na velhice, o instinto de conservação está bem diminuído, não é? A pessoa está mais sábia, tem menos medo, está mais desapegado ao apego que nos faz sofrer, não é? E no livro Obreiros da Vida Eterna, a gente vai ver, né, vários casos de desencarnes, e a gente vai ver que uma doença longa vai permitindo o afrouxamento do perispírito da matéria. A gente chega muito melhor no mundo espiritual do que numa morte súbita. Então, até a doença também é para o nosso bem. E a gente está mais perto da vida espiritual, que é a verdadeira vida, uma família imensa que a gente nem lembra, mas está nos aguardando com tanto amor, não é? Com tanta alegria. E a minha mãe, que é muito católica, dizia: "Ô, Neno, eu era tão feliz quando criança." E eu, quando me tornei espírita, disse: "Mamãe, eu tenho uma ótima notícia para lhe dar. A senhora vai ser criança de novo. Vai poder brincar com seus irmãozinhos, com suas amiguinhas. Vai ser criança de novo." Que maravilha que é a infância. Vamos poder retornar para a infância, não é? E morte, Nazaré, morte é liberdade, é o passaporte para a vida plena, é a libertação do presídio. Os espíritos dizem que a terra é como se fosse, não é, um purgatório. O que significa purgar? Significa limpar. Ela é uma escola, é um lar, é um templo, é uma academia, mas ela é também um presídio. A reencarnação, para alguns espíritos, é um castigo, está lá em um livro dos Espíritos. Para outros, é uma missão. Então, até eles dizem que quando algum ente querido desencarna nas mortes prematuras, a gente deve ficar feliz. Quando o espírito desencarna, ele sai da prisão e, pelo nascimento, ele entra nela. Então, vejam como tudo fica diferente. E a gente não tem que temer nada. Mas esse último item aí, esse tal de umbral, agora, eu assisti o filme lá, Nosso Lar, eu estou morrendo de medo. Aliás, eu sou tão ruim que eu não acho que eu vou para um umbral, eu vou para 2 brau, para 3 brau, para 4 brau. Pessoal, teve um expositor de Pernambuco, Frederico Menezes, ele esteve em Fortaleza, ele tirou o medo completamente da gente ir para um umbral. Ele disse: "Pessoal, não tenho medo de ir para um umbral, não." Aí todo mundo pergunta: "Mas por que, Fred?" "Porque lá vai estar assim de gente conhecida. Você vai encontrar lá até os amigos, vai encontrar até o pessoal do centro espírita lá, não é? Mas você aqui, não é? Marlene, você aqui, fazer o quê? Janaína, você também, vocês dois que eram da USE, não é? E tal. Pois é, estamos fazendo a integração do movimento aqui no umbral, não é? E aí, por que essa aflição? E aquela pessoa complicada, aquela sogra ou aquela nora, não é? Aquele chefe, eu tinha certeza que você vinha para cá, não é? Por que essa aflição, não é? Então, meus amigos, se Deus é a suprema inteligência do universo, e Ele o é, e Ele achar que a gente precisa ficar algum tempo, não é, nesse local de purificação, é para o nosso bem. Floresça onde for plantado, nos dias de Valdo Pereira Franco. Então eu já falei para minha esposa, eu disse: "Olha, quando eu desencarnar, você coloque um crachá com letra bem grande, escrito trabalhador. Que se por acaso eu for passar lá pelo umbral e o pessoal me encontrar lá, mas Nazareno, você que dava palestra lá, não é? Convite da USE, de Americana." Eu disse: "Mas estou aqui a trabalho." E vamos lá dar palestra, vamos aplicar passe, não é? Vamos fazer o culto do Evangelho lá, não é? Vamos fazer estudo sistematizado da doutrina espírita. Não é? Por que eu vou ficar lá, como o André Luiz ficou lá chorando? Não, vamos, floresça onde for plantar. A gente vai fazer tanto bem que até os espíritos ruins vão dizer: "Olha, tira essa turma daqui o mais rápido possível." Então, vejam, vocês sabem quem é também, além de quem cuida de crianças, quem ganha bônus hora em dobro no nosso lar? Quem vai trabalhar nas regiões umbralinas. E tem direito a ter uma alimentação com mais sustância. Olha que o convite é bom. O convite é bom. Chico Xavier dizia que quando desencarnasse, queria ir para o céu. E aquelas senhoras que estavam ali perto, olha, Chico, quando você for para o céu, lembre-se da gente, viu? Esqueça de nós não. Eles: "Não, minhas irmãs, acho que vocês não compreenderam. O céu que eu estou me referindo é uma sigla, significa Centro Espírita Umbralino. Eu quero ir trabalhar como médium no umbral."
Olha como é que são as grandes almas. Chico querendo ir para Umbral e a gente com medo de ir para lá. Então o Espírito Samuel Lucas diz: Nazareno, Umbral é como se fosse um spa. Você sabe o que é spa? É aquele hotel que a gente paga para passar fome. O povo acordar a gente bem cedinho. Acorda, Nazareno. Aí bota a gente 6 horas da manhã, bota a gente para correr, para nadar, hidroginástica, não sei o quê. Tá, o lanche é só uma frutinha. E daqui a pouco, na hora do almoço, uma fome. Aí você vai ver o prato, só tem folha, só tem mato. Aí tem alguma coisinha grelhada lá e tal. Você come aquela coisa sem gosto e fica pensando, não, deve ter pelo menos uma sobremesa, né? Você sabe qual é a sobremesa? Gelatina diet. O spa é uma coisa boa ou uma coisa ruim, pessoal? É uma coisa ótima. Olha, melhora o colesterol, o diabetes, o cabelo emagrece, fica bonito, melhora a autoestima, não é? Fica atlético, arruma mais paquera, arruma até mais emprego. Já está comprovado que quem se cuida bem, não é? Quem está bem fisicamente, arruma mais emprego que quem está relaxadão, não é? Melhora a saúde, melhora tudo isso, não é? O spa é uma coisa boa. Então, ele diz, Nazareno, o umbral é como se fosse o spa do espírito, onde a gente vai perdendo as gordurinhas do egoísmo, do orgulho, da indiferença, não é? De pensar só em si, de não ajudar o Brasil sem aborto. Então, de não ajudar a USE, a nossa casa espírita. A gente vai ficar lá. Agora, dá para não precisar passar por esse spa? O que é que vocês acham? Dá, é só fazer uma dieta aqui na Terra. Como é que chama essa dieta? O que é que a gente precisa aqui? Qual é o alimento das almas? Para a gente não precisar passar no spa? O amor, que se manifesta na caridade, né? O amor é o alimento das almas, como nos ensina André Luiz no livro Nosso Lar. Pessoal, essa palestra ainda continua. A gente vai para a melhor parte dela agora, que é o treinamento para a alegria. E a alegria de Francisco de Assis, de Peixotinho, Chico e Jerônimo Mendonça, para a gente encerrar. Só que como vocês estão cansados, e eu também queria tomar um pouquinho d'água, a gente queria pedir a vocês para a gente fazer um intervalozinho de 10 minutos. Bom, meus amigos, nós vamos agora para a nossa segunda parte, e nós vamos ver treinamento para a alegria, não é? Vamos tentar desenvolver virtudes para a perfeita alegria. E vamos começando a compreender como ainda somos espíritos na infância espiritual. Nós vamos aplicar alguns testes com vocês para a gente verificar realmente como é que está a nossa evolução, tá certo? A gente coletou esse material de uma palestra do André Luiz Peixinho, atual presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, e ele nos conta a história, por exemplo, primeiro, de um sábio indiano. Vamos ver como é que vocês estão nesse primeiro item, que é muito importante para nós. Pode deixar acesa a luz, acho que é melhor. Conta-se que na Índia havia numa pequena cidade, um vilarejo, um jovem que dedicou-se desde muito cedo à meditação, à contemplação, a adoração à Mãe Divina. Lá eles têm, né, diferentemente de nós, uma visão maternal da divindade. E era o orgulho da cidade, porque desde tão cedo já então, né, se entregava àquela prática, à renúncia, ao desapego. E certo dia uma jovem que não estava nem um pouquinho preocupada com a Mãe Divina, estava interessada mesmo, era nele, que ele era um rapaz bem apessoado, começou a dar em cima dele, a paquerá-lo e tal, e falando, e ele tratando como tratava todas as pessoas, na completa impassibilidade. E ela começou a sentir rejeitada. E mulher rejeitada, vocês sabem, não é? É problema para, no mínimo, 3 encarnações. E aconteceu que, logo após o exército inglês, naquela época estava passando por ali, ela conhece um soldado, o soldado se encanta por ela, eles têm um relacionamento íntimo e ela engravida.
Eles vão embora. E quando a família pergunta quem é o pai, o jovem que fica meditando lá na praça. Aí foi aquele escândalo, né? Quer dizer que além de ser tudo mentira, tudo fingimento, ainda se aproveitando de jovens indefesas, e ele na completa impassibilidade diante da opinião ali. E foi aquela confusão. Daqui a um tempo a criança nasceu. Depois que a criança nasceu, pegaram a menina e levaram-na até ele e disseram: essa criança é sua filha. Ele, despertando do transe: é? Eles disseram: é. Então é. E ficou cuidando da criança, que, não é, com aquela dificuldade. Algumas senhoras, mais com pena da criança do que com pena dele, começaram a ajudar, não é? E depois de algum tempo, ele agora com um olho fechado, contemplando a mãe divina, e o outro ligado na criança, né, que já começava já a engatinhar. E depois de algum tempo, o exército inglês retorna. E o soldado, que era de uma responsabilidade realmente britânica, não é, vai dizer: mas você engravidou? Elas foi, nós tivemos um... Mas como não? Eu vou ajudar. E aí foi aquela confusão. Quer dizer que além de caluniar o rapaz, mentirosa, não é? Tem enganado toda a família. E aí os avós já tudo apaixonados, apegados com a criança, né? Não, vamos lá. Aí foram lá, voltaram lá, né? Só, olha, essa criança não é sua filha. Eles: não é? Não é. E pegaram a criança e levaram de volta. Quem aqui já consegue manter-se com essa impassibilidade absoluta diante da opinião alheia, para encontrar a perfeita alegria? Mas não salvou nenhuma alma, não? Não para o segundo teste. Sócrates. Vocês conhecem a história de Sócrates. Sócrates foi acusado de corromper a juventude e por isso ele foi condenado. E como ele era cidadão ateniense, lhe era facultado escolher a própria pena. E ele então resolve que a sua pena seria que Platão, não ele, mas Platão, iria pegar um galo e sacrificar no templo da deusa X. E aquilo foi um insulto para os juízes de Atenas, e que era um verdadeiro parlamento, mais de 500. E aí condenaram, não por aquele abuso, a pena máxima, a pena de morte, em 6 meses. E aí até os seus discípulos, né, foram lá falar com ele: mas Sócrates, você está assim e tal. E outras pessoas tentaram subornar: olha, se você prometer não mais filosofar, a gente dá um jeito de você não morrer. Ele disse: olha, morrer não é um problema, mas parar de filosofar é um problema. Daqui a pouco chega a sua esposa Xantipas, e Xantipas vai dizer: mas Sócrates, estão te condenando por uma coisa injusta. Eles: que bom, mulher, que é por uma coisa injusta. Você queria que fosse por uma coisa justa? É porque aí eu era realmente desonesto, né? E ele, em perfeita tranquilidade, Sócrates era médium, ele conversava com o seu daimon, o seu espírito protetor, que ele esclarecia, trouxe várias revelações. E ele, então, não é? Então, no dia do julgamento, ele é concedida a palavra, ele vai dizer: ó nobres cidadãos atenienses, eu vos lamento profundamente, porque os meus daimons me dizem que daqui a pouco estarei entre os deuses, entre os imortais, gozando das inefáveis bem-aventuranças, e quanto a vós, continuareis aqui entre os mortais, e o pior, sem os conselhos de Sócrates para vos ajudar. E um deles disse: mas você vai morrer, e vocês também. E Sócrates pelo menos continua mais sábio, porque eu pelo menos sei o dia e sei a hora, e você não sabe. Isso se chama perfeita coerência com pensar, com falar e com agir.
Quem aqui já pensa, age e fala de maneira 100% coerente para encontrar a perfeita alegria? Alguém? Então vamos interromper, parar por aqui, né? Porque estamos no segundo teste, não passou ninguém. Tem o terceiro teste, Gandhi. Gandhi notabilizou-se, né, como um grande pacifista, e 5 cidadãos britânicos resolvem visitá-lo para uma iniciação mística. Chegam até lá, Gandhi os recebe muito bem, diz: não, se preparem, acordem bem cedo que nós vamos começar a nossa iniciação. E eles ficaram muito felizes. No outro dia, Gandhi não aparece, manda um mensageiro, diz: olha, ele não pôde aparecer, mas diz que vocês nos acompanhassem, e nós vamos rachar lenha. Rachar lenha, eles acharam um pouco estranho, mas... E passaram o dia, aqueles homens branquelos lá rachando lenha. Estavam lá rachando lenha. Segundo dia, mesma coisa, o mensageiro vem: olha, Gandhi não pôde vir, mas diz que vocês nos acompanhassem. Nós vamos, fazer jardinagem. E aí iam podar as árvores, limpar aquela coisa toda e tal. Eles: não, tudo bem, né, a gente está aqui. No terceiro dia, repete-se a história. Agora nós vamos descascar batatas. Mas não eram algumas batatas, eram sacos e sacos de batatas, porque ia haver uma grande festividade e tinham que ser preparadas as batatas. No quarto dia, eles disseram: olha, Gandhi também não pôde vir, e hoje nós vamos limpar as fezes dos nossos irmãos párias. Naquela época, na Índia, havia muita pobreza e não havia sanitários públicos, e eles então iriam limpar as fezes humanas. E aí então os ingleses: não, isso não é um absurdo, isso deve ser uma brincadeira de mau gosto, vamos embora. E aí então começam a preparar as suas malas. Quando eles já estão de saída no dia seguinte, Gandhi aparece e diz: mas vocês já estão indo embora? Ah, mas você nos prometeu a iniciação mística e nós não vimos nada disso. Eu disse: não, mas vocês iniciaram com tarefas, razoavelmente simples. Porque para ser um sannyasi, vocês têm que aprender a fazer todos os atos da vida diária com a mais absoluta grandeza. Quem aqui já consegue fazer cada coisa do seu dia a dia com muita grandeza? Vejam, meus amigos, como a gente tem que ter muita humildade, como nós ainda estamos longe, não é? Francisco de Assis, essa a gente acrescentou. Da biografia dele, conta que certa vez ele está caminhando com os frades, e estão voltando para a catedral, a igreja de Santa Maria dos Anjos, e no caminho eles passam por muita fome, muito frio, lama, e a história é um pouco mais comprida, eu vou abreviar, vou chegar no final. E aí ele diz a Frei Leão: Frei Leão, ovelhinha de Deus, escreve que a perfeita alegria é se nós chegássemos tiritando de frio, de fome, banhados de lama, e chegando diante do convento, o porteiro não nos reconhecesse e nos enxotasse dali. Se nós, ainda assim, não nos revoltássemos, não nos lamentássemos, não murmurássemos contra Deus, escreve que nisto está a perfeita alegria. Então vejam quantas e quantas coisas ainda temos a avançar, porque a felicidade se prende ao estado da perfeição. A alegria de Francisco e Clara, mesmo sem dinheiro, passando fome, passando frio. A alegria de Chico Xavier, Peixotinho. Olha essa gargalhada de Chico. Diz que a maior característica de Chico Xavier era a alegria. E por fim, para a gente encerrar, Jerônimo Mendonça, o gigante da alegria e da resignação. Meus amigos, Jerônimo Mendonça era um jovem saudável, alto, atlético, adorava jogar futebol. E ele, certa vez, conta-se que ele olhava-se diante do espelho, naquela época dos filmes do Tarzan, o Rei das Selvas,
E ele batia no peito e dizia: "Ê, Tarzan!" Mas não contava para ninguém. E a sua felicidade foi que ele se tornou espírita. E um dia, no centro, numa reunião mediúnica, um espírito incorpora e diz: "Eu tenho uma mensagem para um tal de Tarzan." Ele já ficou meio assustado. Você está prestes a adentrar na selva do sofrimento. Agarre-se no cipó verde da esperança e da fé, porque não será fácil, meu filho. Vinha o recado da preparação. Algum tempo depois ele vai assistir o filme E o Vento Levou, e ele vai brincar mais tarde, porque ele era sempre divertido, que o vento levou até as pernas dele, porque ele vai sair de lá quase paralítico. Uma artrite reumatoide imensa, e ele adoece de um olho, o olho enferma, tem que ser extraído e colocado uma prótese, um olho de vidro. 6 meses depois, o outro olho também, e ele vai ficar cego e completamente paralisado em uma cama, em uma maca. Só conseguia praticamente falar. Sentia dores muito grandes. Em determinada época da vida, deve ser colocado um saco de cerca de 20 a 30 quilos para diminuir as dores e ajudar o coração a bombear o sangue. E Jerônimo, dando palestras, falando da alegria de viver, gravou LPs, fitas cassetes, viajava o Brasil numa Kombi, numa caravana depois, né? Dando palestras, declamando poesias. Foi para um programa de TV, tinha uma senhora que estava com depressão assistindo a entrevista, e a repórter lhe perguntou: "Jerônimo, se você pudesse pedir uma coisa para você, o que você pediria?" Eu pediria que eu pudesse me virar pelo menos uma vez assim, na cama. E ele não podia. Compreendia o seu sofrimento. Fundou o abrigo de crianças, 3 centros espíritas. Tornou-se amigo de Roberto Carlos, que o ajudava. Brincava, imitava Divaldo Franco. As pessoas chegavam no centro, ele estava imitando Divaldo. "É Divaldo que está... Quem estava dando palestra?" Era ele que estava dando palestra. E dava aquela risada. Viajava o Brasil dando palestra. Como ele tinha insônia, ele via os espíritos. E ele mal conseguia dormir. Então adaptaram um telefone ao seu rosto, e ele varava as madrugadas, atendendo as pessoas depressivas, as pessoas pensando em suicídio, e ele falando da alegria de viver, falando da boa nova, falando de Jesus, falando da doutrina espírita. Que exemplo, meus amigos. Sempre com alegria. Uma vez ele foi dar uma palestra no centro espírita, e o presidente o convidou, mas depois, quando ele chegou lá, disse: "Eita, Jerônimo, nós nos esquecemos que o auditório é no 2º andar. E a única escada que tem é uma escada em espiral. Se a gente for inclinar a cama para levantar você, para poder você subir, você pode escorregar, pode cair, pode se machucar. Vai ser perigoso. É melhor a gente cancelar a palestra." Ele disse: "Não, eu vim aqui, eu vou dar palestra." "Mas Jerônimo, é perigoso, Jerônimo. A gente vai inclinar a cama." E ele vai brincar, né? Cego, ele vai dizer: "Eu não quero nem ver. Não quero nem ver." Outra vez ele está num cinema, ele adorava assistir filmes, e já havia iniciado a sessão, não é? Apagaram as luzes, e uma jovem que chegou atrasada vem correndo, não viu a cama dele, tropeçou e caiu. Aí levanta-se chateado: "Mas não é possível, a todo lugar que eu vou está esse aleijado. Se eu vou para o jogo de futebol, lá ele se encontra. Se eu vou para tal lugar, também. E até aqui, mas não é possível." E ele, em vez de reclamar, de se maldizer, o que ele fala? Minha filha, mas também você não para em casa." Então vejam o que é que o Espiritismo pode fazer em nossas vidas, meus amigos, não é? Então, aí Jerônimo vai e até depois que desencarna, aos 50 anos, cumpriu a sua missão, libertou-se da prisão. Ele agora aparece para Divaldo Pereira Franco: "O gigante agora está de pé." E ainda vai brincar, vai dizer: "Divaldo, eu era muito melhor do que você em palestras." Aí Divaldo pergunta: "Mas por que, Jerônimo?"
Porque você, Divaldo, quando terminava suas palestras, as pessoas aplaudiam de pé, mas eu era muito melhor. Porque eu, quando eu terminava as minhas, eu saía carregado pela multidão. Não podia se movimentar, não é, meus amigos? Tinha que sair carregado pela multidão. Então vejam, meus amigos, o que é que esse mestre Jesus veio nos mostrar. Não está escrito: vós sois deuses, podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais, se o quiserdes. Vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo. Brilhe a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. Vou colocar um videozinho para a gente encerrar. Não sei se vocês conhecem, está no YouTube.